Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai pra leitura campo mental. Eu ia falar que era carta conselho, mas é depois dessa. Na ordem. Meus amores, vai ficar barulho, porque o horário que eu costumo gravar tá barulho aqui, tá bom? O pessoal tá quebrando alguma coisa ali na frente, então vai ficar barulho, mas não tem o que fazer, tá bom? Vamos lá, vocês já estão acostumados com o barulho aqui do canal. Pedra ônix e a turmalina negra, certo? Então você escolhe o ônix ou a turmalina negra. Pode ir direto no minutinho. E vai ser uma leitura para o campo mental. Campo mental. Bora. Pra quem escolheu. Nossa, tô confusa. O ônix. Por causa do barulho lá fora, tô com medo de ficar muito alto. Tá tudo fechado, mas não tem o que fazer. O ônix. A gente vai com uma leitura detalhada, baralho do seu Zé. Nossa, já ia virar. Campo mental, tá? O consulente. Passado, né? Vamos com outra carta. Notícias breves. Surpresas. Boa sorte. Olha o barulho. Acho que vai ficar alto no áudio. Vocês tentam relevar o máximo possível. Eu tenho que fazer, meus amores. Ou eu gravo assim ou eu não gravo. Não virou não, né? Nossa, 3 cartas. Amigo fiel aliado. Risco de roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa. Espiritualidade menor. Tudo isso. Moedas e riqueza. Grande amor. Confirma. Vamos lá, meus amores. Campo mental. No passado, ser a carta do consulente é como se seu mental tivesse sob domínio, sob o seu domínio, sob o seu controle, sob as suas ordens. E tá falando assim, um passado bem recente. Aqui não é uma leitura muito antiga, não. Meses. 2 no máximo. De uns 2 meses pra cá. Tá falando, tá? Essa carta aqui tá falando pra mim 2 meses pra cá, mas eu não sei porquê, enfim. Tá na minha cabeça. De 2 meses pra cá, seu mental tava sob seu domínio, sob seu controle, sob as suas ordens. Tava tendo clareza e consciência do que queria, do que não queria, do que fazia, do que não fazia. Ai, meus amores, o barulho vai ficar alto. Sinto muito. Certo? Que já foi? Foi. Presente, notícias breves. Tá falando assim que vem mudanças, mas no sentido positivo. Mudança no sentido assim de novas crenças, de novas visões, de novas clarezas, de novos entendimentos. Entendeu? No oculto, boa sorte. Como que eu vou explicar? No oculto é como se fosse... Ai, meu olho. É como se fosse
Não entendi. Tipo assim, males que vêm para o bem. É como se fosse tivesse acontecendo no oculto uma mudança de percepção. Ai, meu olho. Uma mudança de percepção, de entendimento. É como se acontecesse algo pelas suas costas que você fosse descobrir, mas que fosse mudar a sua percepção. Então é como se fosse um mal que vem para o bem. Nossa, não consigo nem abrir o olho. Tá ardendo meu olho. Mas no oculto tá falando assim, o mal que vem pro bem. É como se você fosse vivenciar, experienciar algo que mudasse a sua forma de ver, a sua forma de entender. Mas não tá dando exemplo aqui. Vamos supor um exemplo. Esse exemplo assim é como se você estivesse no mesmo ambiente, porém acontecesse algo que mudasse a sua percepção, mudasse o seu jeito de ver, o seu jeito de entender algo aqui. Mas tá falando assim, é como se fosse algo negativo, mas ao mesmo tempo positivo. Pro externo é negativo, mas pra você é positivo. Porque vai mudar a sua visão aqui de uma forma positiva. O seu entendimento. E a sua... Tá falando alguma coisa de crença aqui. Alguma coisa que você crê. Alguma coisa que você acredita, crença, né? Então eu acreditava que a moeda de riqueza, um padrão de escassez, um exemplo. Eu acreditava que eu tinha que trabalhar muitas e muitas e muitas horas para ganhar bem, um exemplo. Mas algo no meu externo mostra para mim que não necessariamente, sabe? É uma mudança de crença. Entendeu? Qual aqui? Surpresas. Eu já falei, né? Não falei. É impossível futuro. Surpresas aqui. Tá falando assim, meus amores, que é uma renovação mental aqui pro futuro. Mas assim, tá falando um futuro um pouquinho mais pra frente. Até o próximo ano, assim. Tem algumas coisas que você tá mudando internamente, que tem algumas coisas que só vai perceber no próximo ano. Mudanças de crença, né? É como se você mudasse aqui primeiro, mudou algumas crenças aqui. E depois vai afetar o seu emocional aqui. O seu emocional. E depois vai afetar o seu físico. Então você vai demorar um tiquinho para perceber as mudanças na materialidade. Mas vai te trazer uma leveza maior no emocional, essa mudança da sua crença. E no físico você só vai perceber depois de um tempo, certo? As mudanças no físico demoram um tiquinho. Mas só de mudar o seu mental aqui, você já vai perceber a diferença no seu emocional. Tá bom? É isso. Tem mais alguma coisa aqui? Uma surpresa. Espera aí, meus amores. Mas pro futuro é uma renovação. Uma renovação de crença. Uma renovação de padrões, né? É como se deixasse alguns padrões mentais para trás e renovasse, trocasse por outro. Tá falando muito de transmutação aqui. Tem alguém transmutando algo. Uma transmutação mental. Eu peguei a carta, já falei, né? Já adiantei. Tô com ciganos, tá? Caiu aqui um monte de carta. Peixe e coração. Não tá falando de amoroso aqui, tá falando de pertencimento. Tá falando alguma coisa de pertencimento.
não é amoroso. Pode ser para alguns, né? Pertencer a um relacionamento, pode ser. Mas aqui é como se essa renovação mental fosse te trazer mais parcerias, mais autopertencimento, que você já tem um bom domínio aqui, mas tá falando no externo também. Na materialidade. É como se trouxesse mais opções de grupos, mais opções de pessoas, de parcerias que estão alinhadas com você mental e emocionalmente. Fisicamente também. Fisicamente também. Estão alinhadas com você, tá? Tá certo aqui? Amigo fiel aliado, risco de roubo, perda, desgaste, a pessoa perigosa, espiritualidade menor. Quem tá falando pra você continuar o que você tá fazendo. Solução aqui, tá, meus amores? É pra você continuar o que você tá fazendo e evitar. Como que eu vou explicar? Evitar que o externo. Como que eu vou falar isso? Tipo assim, tá vindo a analogia do barco, da água entrar. Que o barco só afunda quando a água entra. É como se fosse isso. Pra você não deixar manipulações, chantagens, nada externo te entrar, no caso, te atrapalhar. Não deixar o externo te atrapalhar aqui, te dominar. Entendeu? Só tô falando isso assim pra você continuar o que você já tá fazendo, evitar que o externo te manipule, te domine e te chantageia de alguma forma. Tá vindo muita palavra chantagem, mas eu não sei porquê. Tá? E pra você colocar limite, não permitir. Só continuar o que você tá fazendo. O que você tá fazendo aqui é uma coisa muito boa. Você tem um autodomínio muito bom aqui. De uns 2 meses pra cá. Eu não sei como tava antes. Mas de 2 meses pra cá tá bom. O seu mental. Como se eu estivesse passando num processo de renovação mental aqui. De mudança, de transmutação, de mudanças de crenças, de entendimento de visão. De mundo. Você tá falando assim, de mundo. Não de você. Aqui você tem um discernimento de si. Você tem um discernimento muito bom de você mesmo. Do que você quer, do que você não quer. Certo? Então é isso, né? Só continuar o que você tá fazendo. Não permitir que o externo tenha alguma influência sobre o seu mental. E pro futuro, um pouquinho mais pra frente, tem novas parcerias aqui. Em vários campos, tá, meus amores? Não é um só, não. Em vários campos. Você tem mais parcerias aqui. E no presente, eu falei, né? Já falei do presente? Já. E é isso. Falei tudo? Falei tudo. Espero que tenham gostado da leitura. Beijinho. Vamos pro próximo. Beijo, meus amores. Eu vou precisar pausar aqui. Pra dar uma limpadinha aqui na mesa. Deixa eu ver se eu enxergo. Tô nem enxergando. Voltamos. Tá gravando, né? Tá. Meus amores, tá barulho. O pessoal tá batendo alguma coisa lá fora, então vai ficar barulho. Mas infelizmente eu preciso gravar. Com barulho ou sem barulho, tá? Então é isso. Tentem relevar o máximo possível. E é cedo, é 7 horas da manhã. É Turmalina Negra, tá? Pra você que escolheu. A gente vai com uma leitura completa. Tá bebendo água. Uma leitura completa. Gravando. Passado, presente, futuro. O Papa. O louco. Julgamento. Tem hora pra tudo, tá falando aqui. Enamorados. Tem hora pra tudo. Tem um momento certo de
de pensar, tem um momento certo de agir, tem um momento certo de comunicar. É como se eu visse o mental, o emocional e o físico. Vamos ver aqui o que vai dar. Morte de alguém que foi embora. Peraí, acho que não virou não. Não virou não. Pessoa intermediária. Casamento. Na linha do Papa. Agora o louco. É esse aí, né? Opa, caiu um monte de carta. Pessoa intermediária. Traições. Melancolia, depressão e lágrimas. Nossa, esse mental aqui tá... No presente tá... Na fileira do louco. Pessoa intermediária, traições, melancolia, depressão e lágrima. Julgamento. Amigo fiel ou aliado. Vitória. Magia, feitiço. Em casa. A consulente. Justiça e equilíbrio emocional. Espiritualidade maior. Alegrias e comemorações. Bora lá, meus amores. Tá muito barulho, né? Perdão. Tem o que fazer. Campo mental. No passado saiu o Papa. Morte de alguém que foi embora. Pessoa intermediária e casamento. Deixa eu pegar aqui. Sim. Dá pra ver, né? Tá falando assim que era um mental mais voltado pro externo. Não sei porquê. Tá falando que é como se fosse um mental aqui voltado pro externo. Não é que não tinha discernimento, não é que não tinha entendimento. Mas é como se o externo tivesse mais força, tivesse mais poder, tivesse mais domínio. Era um mental que servia o externo aqui. Ou servia alguém externamente, ou um grupo externamente, ou uma família externamente, mas tá muito pro externo aqui. É como se um mental manipulado. Não era manipulado aqui. Pode ser também. Mas assim, é como se... Tá falando assim, ó, meus amores. É como se alguém pegasse a sua chavinha assim, do mental, e entregasse pra alguém. Então foi tipo assim, de livre e espontânea vontade. Você, eu não quero cuidar da minha mente, tá? Cuida você. Ó, um exemplo, tá vendo assim? Aquela pessoa que ela não quer fazer por si, ela quer que o outro faça. Mas é complicado, né? Porque a sua mente, quem pensa é você, no caso. Mas aqui é como se alguém falasse assim, ó, hoje você vai pensar isso aqui, aí você vai pensar isso aqui. Amanhã você vai pensar isso aqui, aí você pensava aquilo ali. Ó, a sua crença é essa, pega essa crença e usa. Ó, isso aqui é melhor pra você, tá? Sabe, como se fosse muito do externo. Um exemplo aqui. Um líder, um exemplo. Um líder fala assim, olha,
essa daqui é a sua crença. Você vai acreditar nisso aqui a partir de hoje. Então você vai se guiar, é isso? Você vai se guiar a partir dessa crença. Então não era algo seu que você escolheu. É como se você, de livre e espontânea vontade, pegasse a sua mente e entregasse na mão de alguém. Você está fazendo sentido? E alguém falasse assim, olha, você vai acreditar nisso aqui, você vai viver a partir disso. Oh, tá muito barulho. Você vai viver a partir disso aqui. Então é nisso aqui que você vai acreditar, é nisso aqui que você vai pensar, é isso aqui que vai te guiar a partir de agora. Acho que agora ficou melhor pra explicar. Acho que expliquei melhor, né? Então é isso aqui, no passado é como se fosse isso. Alguém determinava as suas crenças, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, enfim. Alguém determinava aqui algo pra você. É isso. Bora lá. Carta do presente. Saiu o louco, pessoa intermediária, traições, melancolia, depressão e lágrima. Por mais as cartas serem negativas aqui, tá falando assim, meus amores. É como se você fizesse hoje do contrário. Nossa, quanta carta de costa, né? É como se hoje você começasse a fazer do contrário. Começasse a se retirar dessa situação. Tá falando assim, o louco é como se fosse assim um ato de fé. Um ato de fé de, tá, e se eu pensar por mim? E se eu escolher as minhas crenças? Não permitir que o outro escolha por mim, mas se eu escolher por mim. Então é como se fosse isso. É como se você pegasse a chavinha, tirasse a chavinha da mão do outro e colocasse na sua mão. E você começasse a escolher as suas crenças, o tipo de pensamento, o tipo de conteúdo que você consome. Tô falando isso aqui também. Nossa, como que eu vou explicar isso? Assim, ó, eu olhei pra essa carta e tá falando assim. É como se você sentisse, por mais que a gente tá falando do mental aqui, é como se você sentisse as perdas. É como se o fato de você ter colocado a sua chave... Eu só consigo explicar assim, tá difícil essa leitura pra mim. O fato de você ter colocado a chave na mão de outras pessoas e ter vivido pelas crenças de outras pessoas, você vê que você passou por situações aqui que não necessariamente precisaria você passar. Claro que vem para aprendizado, mas não necessariamente que você precisaria passar. Se você tivesse escolhido por você, se você tivesse escolhido as suas crenças, os seus pensamentos, os seus conteúdos, muita coisa aqui você teria vivido diferente. E a carta aqui das traições está bem no centro do jogo. É como se o momento presente você sentisse como essas crenças antigas te afetavam. Me veio um exemplo. Como que eu vou explicar esse exemplo? Eu vou falar no vídeo de maternidade, tá? Assiste quando eu postar, que vai ser no mês de novembro. Eu vou estar falando no vídeo de maternidade, aí você vai conseguir entender melhor. Porque muitas das coisas que eu passei foi por conta da minha mentalidade durante a maternidade. E aí lá vão ser dois. Vai ser dividido em duas partes o vídeo de maternidade. Maternidade no sentido eu e minha mãe e eu e meu filho. Então vai ser maternidade no sentido mãe e filha e mãe e filho, né? São duas coisas diferentes. Mas tô falando de maternidade lá. E aí você vai conseguir entender melhor o exemplo que eu ia dar aqui. No momento presente. Que a forma que a gente pensa, a gente acaba vendo o mundo daquele jeito. E sentindo o mundo daquele jeito também. E se a gente
corta muitas crenças que nos foi passada de geração em geração, se a gente corta, a gente começa a vivenciar coisas diferentes do que a gente vivenciava antes. Entendeu? E é como se você estivesse sentindo isso. Que muito do que você passou foi das crenças que você tinha, mas não eram crenças suas, eram crenças que foram passadas pra você. Ou que você pegou de outras pessoas. Não sei se tá fazendo sentido esse vídeo pra você. Ai, parece que tá confuso. Mas no momento presente é assim. É como se você tivesse começado a ter um ato de fé, de coragem. Um ato de coragem de... Tá, e se eu escolher essa crença? E se eu mudar... deixa eu dar um exemplo visível. Era assim. Antes, eu falava assim, eu não vou me relacionar com ninguém porque eu vou fazer essa pessoa sofrer e tal, não tá legal. Eu não sou uma pessoa legal pra conviver, pra me relacionar. Pra relacionar com ninguém. Não sou uma pessoa legal. Eu sempre tive essa visão de mim. Mas as pessoas sempre gostavam da minha companhia, de conversar e tal, mas eu achava que não era legal. Justamente por causa do meu relacionamento não ter dado certo. Eu achei que a culpa era toda minha. Certo? E aí, depois de um tempo, aí eu coloco lá no vídeo de paixão, eu coloco no vídeo lá de autodestrutiva. Coloco lá nos 2 vídeos, aí vocês assistem lá. Certo? E aí eu comecei a mudar minha crença. Eu tinha que mudar minha crença. Porque se eu não mudar minha crença, eu não mudo o jeito que eu vejo o mundo, o jeito que eu me coloco no mundo e o retorno que eu tenho. Pra eu mudar, pra eu colher coisas diferentes, eu tenho que ter atitudes diferentes. Certo? E aí, antigamente eu falava, não vou me relacionar com ninguém pra não fazer ninguém sofrer. Quando eu mudei a minha crença, eu mudei no sentido assim, não, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, enfim, eu vou me relacionar assim, e vai aparecer uma pessoa legal, uma pessoa bacana, entendeu? Então eu tenho que mudar a minha crença, nesse sentido aqui. É como se você tivesse uma visão de si. Não sei se vocês conseguem entender. É porque tá bem superficial, porque eu vou aprofundar lá no vídeo de maternidade. Então é como se você tivesse uma crença de si, ou uma crença... Muitas crenças aqui, mas não suas, que foram impostas pra você. E aí, no momento presente, é como se você tivesse um ato de coragem, um ato de fé, de mudar essa crença. Igual eu fiz. Eu não me vi uma pessoa legal, uma pessoa bacana pra me relacionar. E hoje eu já vejo do contrário. Não, eu sou uma pessoa legal, uma pessoa bacana pra me relacionar. E vai aparecer uma pessoa legal. Entendeu? Então, é uma mudança de crença aqui. Mas o fato de você ter passado por muitas coisas, você tá sentindo. Mas tudo vem pra um aprendizado, né? O que você passou, você pode tirar como aprendizado. Certo, meus amores? Já falei tudo aqui? Melancolia, depressão e lágrimas. Essa carta me chamou a atenção. Tá falando assim, pra essa carta em específico. Não se martirize. Tipo assim, não se flagele. Não fique triste, não fique chateado pelo que você passou. Entenda que nem sempre a gente tem total discernimento. E às vezes a gente pega algo externo. Aqui tá falando mais como um conforto pra você. Que é como se você ficasse mentalmente revivendo as situações. Isso vai te aprisionar, se você ficar fazendo isso. Vai te aprisionar mentalmente. Então, assim, tá falando assim, deixa. O que você passou, passou. Agora, olha pra frente pra transmutar. Mudar essas crenças que já não fazem sentido pra você. Então, não fique se flagelando. Não fique se martirizando pelo que você vivenciou, pelo que você experienciou. Porque isso era da sua mentalidade naquele momento. Se você não tinha discernimento naquele momento, era da sua imaturidade naquele momento. Então, daqui pra frente, que você já tem uma clareza e um discernimento, é a escolha sua. Então, hoje que você já tá mais consciente, mais
maduro, vamos dizer assim, em muitos aspectos, você pode mudar essas crenças, você pode transmutar as coisas que você vivenciou e presenciou. Entenda que tudo vem para um aprendizado. Tem coisas que a gente escolhe e tem coisas que outras pessoas escolhem pela gente. A diferença é que a gente pode escolher como vai lidar com aquilo que aconteceu, que não era do nosso domínio, não era do nosso controle, entendeu? Então, se algo aconteceu no externo, alguém falou algo, alguém fez algo, eu não tenho domínio, controle sobre aquilo que a pessoa falou ou fez, mas como aquilo vai me atingir, sim, entendeu? É isso que tá falando. Então, não fique se flagelando pelas coisas que você presenciou e vivenciou de acordo com a mentalidade que você tinha naquela época. Que hoje a sua mentalidade já está diferente e hoje você está fazendo escolhas mais conscientes. E você, aos poucos, vai transmutando pelo que você presenciou e vivenciou. Certo? Vamos lá. Julgamento. Acho que eu falei tudo, né? Agora foi. Eu achei que a gente tinha terminado. Então a carta da melancolia, depressão, lágrima estava chamando a atenção. Julgamento, amigo fiel aliado, vitória, magia e feitiço em casa. Muitas cartas. Vamos lá. Possível futuro aqui. Tá falando assim que pro futuro é um mental que vai estar mais de acordo com a sua como que fala aqui? Espiritualidade não. Com a sua centelha, com a sua essência. Isso aqui tá falando pra mim de essência. Isso aqui tá falando de união, de equilíbrio. É como se viesse mais uma tranquilidade, um discernimento e um entendimento do que se passou. Já expliquei aqui na melancolia, depressão e lágrima, né? É como se pro futuro você tivesse um pouquinho mais de discernimento, de entendimento, de saber lidar com as coisas que você passou a partir do seu mental. Porque o mental direciona a gente, né? O mental direciona o que a gente vai assistir, o que a gente vai pensar, determina muito o nosso dia, né? Se o nosso mental tá confuso, a gente fica confuso. Se ele tem discernimento, a gente tem mais clareza no que a gente vai fazer, entendeu? Então ele determina muito. Por isso que o meu foco de atendimento é o mental, no autodomínio mental. Certo, meus amores? Então aqui pro futuro é como se, além de ir mais tranquilo, de mais discernimento e de mais entendimento de si, você se conecta mais com o que é essencial para você. O que é essência e é essencial para você. Entendeu? E é como se você se encaixasse, você, por escolha, se encaixasse nos seus padrões mentais, no que te faz bem mentalmente, no que te faz pensar e te faz bem. Igual eu comentei aqui, de me enxergar como eu sou e não, realmente sou uma pessoa legal, dá pra me relacionar com alguém, essa crença me faz bem, porque ali eu tô validando que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa bacana pra me relacionar, entendeu? Mas assiste lá o vídeo de maternidade, que eu vou detalhar mais. Que ali muda bastante, ali vai dar pra perceber bastante a forma como eu pensava e a forma como eu mudei pra pensar diferente. Então, de uma crença pra outra. E vai ajudar bastante você a ter uma clareza nessa leitura. Manifestei um relacionamento? Não manifestei um relacionamento. Porém, eu já tô mais leve, mais tranquilo. Tenho mais discernimento de mim mesma. De me enxergar como eu sou. Entendeu? De saber, hoje em dia, o que me faz bem, o que não me faz bem. O que é essencial pra mim, o que não é essencial pra mim. O que a sociedade fala que é bom
eu pensar e o que eu acho que é bom para eu pensar. Qual tipo de conteúdo que eu vou consumir, qual tipo de conteúdo que eu vou produzir, entendeu? Mais discernimento, mais clareza. E sem ficar voltando e sem ficar aprisionado em como eu pensava. Em como eu pensava era passado, mas como eu penso hoje e o que eu quero manifestar hoje daqui pra frente, aí tá sob o meu domínio, certo? É isso, meus amores, é isso. Com certeza absoluta. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Assiste lá o vídeo de paixão, o vídeo de autodestrutiva e o vídeo de maternidade, que ele ainda não foi no ar na maternidade, só em novembro, tá bom? Mas já tá ciente. A maternidade vai trazer uma clareza de experiência e vivência para essa leitura, porque lá eu consigo colocar na minha vivência, na minha experiência, o jeito como eu pensava e o jeito como eu penso hoje, para ver a diferença de como o nosso pensamento afeta as nossas atitudes e os nossos sentimentos também, tá bom? Uma forma visível que eu consigo trazer para vocês usando a minha história, certo? Espero que tenha entendido, que tenha feito um pouquinho assim de sentido. Se não entendeu, volta de novo a leitura. No começo parecia que eu tava meio perdida, mas acho que foi. Espero que tenha ajudado. Beijinho pra vocês. Tchau!